Olha, tem uma questão aqui nessa questão número 5, que a gente fala da exposição, né, que os pilotos lá nos Estados Unidos, os próprios brasileiros, são grandes, são famosos, né? São ídolos lá nos Estados Unidos, e aqui pouca gente os conhece. É uma questão de exposição da mídia, com certeza. Essa exposição da mídia fala, e fala muito a respeito dessa fama. Mas, de novo, eu volto a lembrar para vocês que tudo isso tem a ver com uma questão comercial, né? Os patrocinadores é que promovem os pilotos. Os pilotos não se promovem sozinhos, eles precisam de mídia. Se você voltar lá nos anos 60, a Bardal, por exemplo, ela fazia todas as propagandas com pilotos. Hoje você não vê nenhuma empresa brasileira, nem os laboratórios químicos, por exemplo, que trabalham muito com com a Stock Car, por exemplo. Eu não vejo muito uso dos pilotos, né? A não ser a Medley, especificamente com Rubens Barrichello, que já tem uma fama absurda aqui no Brasil, e outra, as promoções da própria Medley são voltadas muito para o público que vai para as pistas. Você não tem um grande envolvimento com com os patrocinadores promovendo pilotos. Então, a gente trabalha muito menos a pessoa e muito mais as corporações, né? Talvez seja uma coisa das próprias empresas reverem, mas vamos lembrar que, de novo, é uma questão de grana, é uma questão de alcance de público. Falando aqui, questão número 6, esporte a motor nacional, cada vez mais remendado, faltam categorias, sim. Inauguração do circuito de Curvelo. Bom, eu acho que assim, é uma iniciativa muito boa, mas são empresários, aí você tem que ver de novo a questão, estamos no capitalismo, né? Isso é uma realidade. Tem que ter lucro, tem que dar lucro. Talvez o próprio pessoal de Curvelo tenha visto, né, e notado que o projeto básico, o projeto inicial, para que ele dê o retorno, vai demorar bastante tempo. É um modelo muito interessante, onde você no circuito você tem os parques, né, para vender, o próprio condomínio que você tem lá dentro. É um modelo muito bom. Talvez ele não esteja no melhor mercado do país, talvez fosse mais interessante você estar aqui perto de São Paulo, né, dentro do estado de São Paulo, ou no próprio interior do Rio de Janeiro. Talvez você tivesse uma resposta um pouco mais rápida, mas é um modelo interessante para o Brasil. A gente só não pode esquecer nunca da questão do lucro. O circuito tem que dar lucro. E aí eu volto para um exemplo, se é para usar um exemplo de fora, vamos usar o exemplo dos Estados Unidos, onde os circuitos são muito mais simples em construção em termos gerais. A gente é brasileiro, mas a gente é europeu frustrado, na verdade, né? Então a gente quer a Europa aqui dentro. Não vai rolar. Mas a gente quer um circuitinho pronto, a gente quer um circuito maravilhoso, pronto, com box, com escada rolante para subir. Não rola. Então se a gente usar o modelo americano, onde tem a pista e as equipes vão lá, montam suas tendas e trabalham nos carros e aceleram, né? E isso é uma coisa que eu acho que é muito mais essencial do ponto de vista do esporte, você ter onde acelerar, e esse lugar é a pista, esse lugar é o asfalto, é o traçado e ponto, né? É muito melhor do que você tem que construir aquele monte de coisas que a gente imagina que um circuito, que um autódromo tem que ter. Não tem que ter, né? Vamos reparar o modelo americano, que realmente tem muito mais sucesso por causa disso. É particular, o cara investe, ele traz o público que quer usar, e aí a gente tem que pensar, é um esporte caro, então você pode ter a pista e pode não ter quem possa bancar a brincadeira. Então eu acho que isso tem muito a ver, inclusive com essa falta, né, com esse gap que você destacou aqui entre as categorias. Sempre vai ter esse gap, sempre vai ter aqui no Brasil, né? Por quê? Como eu falei, a CBA não trabalha politicamente para fomentar, para ter dinheiro circulando nesse processo todo de formar as categorias, e o próprio público que procura participar é um público que tem um poder aquisitivo um pouco menor. Então a questão é você fazer com que mais gente participe de uma coisa que seja viável. Viável Brasil, não viável Europa. Se você for pensar, botar na cabeça a ideia da Europa, nós estamos ferrados, sempre. Então assim, o próprio Wilson Fittipaldi está recriando a categoria de carro Super V, né? Motor mais simples, chassi mais simples, suspensão simples, para você competir. As pessoas aqui não, você quer ir para a pista, quer ir com um super bólido. Aí vai para Miami, né? Aí você acelera outra coisa lá, compra. É um público que tem dinheiro e aliás, tem muita gente indo para Miami para competir. De que forma a confederação ou federação, né? Federações e confederação do esporte pode ajudar a iniciativa que traga um brilho de volta ao esporte. E é como eu falei, é trabalho político, é trabalho de longo prazo.
Isso não vai acontecer de uma hora para outra, a gente tem que começar todo mundo envolvido, como a gente está discutindo nesse congresso aqui, todo mundo envolvido mostrar. Agora tem que ter trabalho político mesmo, lobby não é feio, não é feio, é mais do que lícito você trabalhar para fazer com que congressistas no Brasil, que têm origens muito diversas, formações muito diversas, que não conhecem o esporte, que eles sejam informados, e esse é o trabalho do lobby. Informar as pessoas, olha, isso aqui é uma coisa boa, isso aqui é uma coisa importante para o país, vai reverter, então nós precisamos fazer um trabalho. Então é um trabalho que envolve você deixar de lado o ego, porque não é você nem a sua geração que vai ver imediatamente isso dar retorno. Você tem que olhar um pouco para frente, e é uma coisa que nós brasileiros não fazemos muito. Então esse é o trabalho da federação, fazer trabalho político, fazer trabalho de gestão e permitir que mais gente traga dinheiro, investimento e ideias para dentro do esporte, sem só querer dinheiro de carteirinha ou dinheiro de homologação de categoria. Aliás, para confederações e federações, quando vocês cobrarem isso, é importante que para cada cobrança venha um pacote de serviços, né? Ah, você vai cobrar uma homologação? Tá bom, o que você vai me dar? O que é preciso? Bandeirinhas bem formados, comissários sabendo exatamente o que está acontecendo e direção de prova. Eu acho que só pode uma confederação ou federação cobrar alguma coisa se ela der isso em troco. Senão, está cobrando carimbo, e isso não é legal. Sim, eu sou apaixonado por motocicleta, minha paixão por moto começou quando eu era criança, né? Meu pai, que era motorista de táxi, levou a gente numa concessionária de motos, que ele também gostava das motos e tal, e a gente viu as motos da Honda ainda no começo dos anos 70, quando começou a importação, a gente viu um showroom lotado de motos, e a partir dali a paixão começou, né? Eu participei de algumas provas de enduro de regularidade nos anos 80, em volta de São Paulo. Participei de provas da Metrocar, né? Eduardo Mendes de Mello me proporcionou isso. Participei de algumas provas nos anos 90. Fiz curso de pilotagem com Roberto Manzini, grande craque para ensinar, não só para competir, mas também para dirigir. Meus filhos fizeram curso com ele, um grande cara. Então a minha formação vem dessa paixão de infância, como eu falei para vocês. Acho que todo mundo queria ter carro, queria ter moto, né? E a minha foi bem de criança mesmo. E as minhas possibilidades de competir nunca foram tão grandes, e eu resolvi fazer um papel que eu acho que eu sei fazer, que eu posso fazer. Em vez de eu dividir a minha atenção de buscar um patrocínio para ser jornalista e competidor, não, eu fui fazer o que eu sei fazer, o que eu achava que inclusive dava retorno para eu criar os meus filhos. Eu tenho 3 filhos e para mim sempre foi muito importante me dedicar à minha carreira, e o que eu aprendi nas pistas com essas competições me ajudou muito. Mas eu acho que eu aprendi muito mais na escola, porque eu fiz FATEC em São Paulo, e onde eu circulava muito no laboratório de física, e a física me ensinou mais do que tudo, né? Mais do que tudo no automobilismo foi estudar física, foi ler bastante a respeito por conta dessa paixão. Então acho que é por isso que eu enveredei por esse caminho. Vocês me perguntam aqui com relação à formação do público, né? É importante para o público, a mãe de esporte motor que queria ver, saber somente existe possibilidade de ser piloto. Sim, existem muitas profissões ao redor do esporte a motor, eu faço uma delas, né? Eu acho que muitos dos congressistas que estão aqui participam de outra forma do mundo do automobilismo. Ser piloto é muito legal, é muito bacana, poucos têm toda a habilidade necessária, mas são outras habilidades necessárias para fazer o outro lado. E eu volto a falar, inclusive fazer política, né? Trabalhar para o esporte melhorar. Então o cara é bom vendedor, pode trabalhar numa equipe vendendo e atraindo patrocinadores. É bom mecânico? Cara, mais do que precisa. É bom de administrar, de logística? É muito bem-vindo para as equipes. Então eu acho que para exatamente todas as profissões, você pode ter uma atuação dentro da área do esporte a motor. E a gente tem que ampliar um pouco mais essa coisa, né? Piloto é importante, mas se você não tiver um bom engenheiro, um bom psicólogo, às vezes, um excelente vendedor, e veja, né, o próprio Bernie Ecclestone, o que ele é? É um homem de negócios, é um vendedor e é um administrador, mas é um cara também que entende de gente. Então talvez um psicólogo que seja um bom vendedor funcione muito bem no mundo do esporte a motor. Então é uma área muito aberta para todas as profissões e todas as habilidades. E outra, a gente sempre sabe, né, que dentro de uma orquestra, imagina que você é parte de uma orquestra, se você não tem aquela super habilidade para ser o solista da orquestra, cara, tem um monte de outras coisas que você pode fazer
para a orquestra e bem, e eu acho que é o caso do mundo do esporte a motor e até de cada uma das equipes. O sucesso do esporte tem um supermotor em TV aberta. Olha, o supermotor já tem 12 anos, né? A gente vai para o 13º ano agora em 2017. É um prazer enorme ter feito. Evandro Figueira e Eduardo Ramos me ajudaram muito nisso lá no Band Esportes quando a gente começou. É um prazer enorme estar há tanto tempo trabalhando em televisão com um esporte, com um programa específico. Mas eu não vejo, primeiro, necessidade, segundo, de novo, uma questão financeira, né? Se algum patrocinador quiser, bom, vamos botar essas discussões numa TV aberta, patrocina que a gente vai. Isso é uma coisa normal de acontecer. É mais difícil numa TV aberta? Sim, por causa de grade e talvez porque não tenha tanto interesse de outros públicos, né? Mas como um programa de TV tem que ser, e eu acho que eu consigo fazer com o Supermotor, é fazer um programa interessante, né? E é por isso que a gente dá muita risada, é por isso que a gente conversa com as pessoas e traz gente de todo tipo. Eu não fico preocupado em trazer só caras extremamente famosos, mas a minha preocupação é trazer gente que tem história, que tenha coisa bacana para contar. Então eu acho que é por isso que a gente tem esse tempo todo no ar. E espero, sinceramente, que a gente consiga ficar outros 13 anos no ar. Quero muito. Um recado para mim, recado para o jovem piloto. Queira ser piloto e não ser famoso. Acho que essa é a primeira coisa. Ser famoso talvez seja a grande vontade, né, das novas gerações. A gente vê tantas mídias, né, todo mundo divulgando, todo mundo quer ser famoso. Então, quando você pensar em ser piloto, não pensa na fama mesmo. Pensa primeiro no prazer do que você está fazendo. Prazer, diversão, você tem que se divertir muito e aquilo tem que ser a sua verdade. Ser velocidade tem que ser a sua verdade, mas também você não pode achar que você é melhor do que qualquer outro, né? E lembrar que você é o solista de uma grande orquestra. E todo solista treina e trabalha muito para ser. Então, se você tiver na sua cabeça que você não vai e não precisa ser famoso, que você vai trabalhar muito e que você vai se expressar para ser feliz, né? Feliz debaixo do capacete, eu acho que é o essencial. Você tem que se divertir com o que você está fazendo. Não procure ser famoso e lembre-se que você vai, ao longo da sua carreira, gastar muito mais dinheiro do que o que você vai ganhar. Isso se você quiser Fórmula 1 ou Fórmula Indy. Aí você tem que pensar o seguinte, você tem que ser piloto profissional, não importa a categoria. O importante é você ganhar dinheiro com esse prazer, com essa profissão. E não satisfazer o sonho de alguém, de uma empresa, ou mesmo de um país, sendo representante do país, vencedor lá fora. Não pensa nisso. Pense em se divertir e pense em ganhar dinheiro com essa profissão. Acho que esse é o melhor caminho. Para finalizar, se a gente vai ter outro Senna e outro Barros? Não vamos ter. Nem Ayrton Senna, nem Alexandre Barros. A gente vai ter outros pilotos que possam vir a ter sucesso, mas exatamente porque a gente tem outro tipo de característica no país e no mundo, outros caras como esses a gente não vai ter. Veja, por exemplo, né, o cara que está despontando, que eu acho que vai ser campeão logo logo, que é o Max Verstappen. Tipo de formação que ele tem, a história que ele tem, se você gosta mesmo dessa profissão, repare e pesquise um pouco a história dele. Começa tudo lá dentro de casa, com um garotinho, filho de pai e mãe pilotos, né? De um país de primeiro mundo, desenvolve um talento excepcional, é um craque, tem muito talento, mas as condições que ele tem para se reproduzir em qualquer outro país, não tem, do mesmo jeito que o Senna. Então são pilotos únicos, são gênios únicos. E só para lembrar e terminar falando do Alexandre Barros, aos 46 anos de idade, ele voltou a competir no Brasil e deu show. É isso, pessoal, espero que eu tenha contribuído, que a gente faça outros congressos desse aqui, que a gente aumente essa discussão, tá bom? Só lembrar das famílias que querem criar pilotos, né? Não queiram fazer do seu filho o seu ganha-pão, não queira fazer do seu filho um carinha famoso. Realize os sonhos dele e não da família, tá bom? Abraço.